Os nossos sentimentos muitas vezes são o motivo de nós sairmos da posição. Quando nós ficamos com raiva de uma situação, raiva de alguém. Quando nós estamos com medo de alguma situação, medo de alguém. Quando nós estamos magoados. Quando o nosso orgulho vem e quer nos dominar. Quando existe paixão. Quando existe ansiedade. Sentimentos que, se não forem muito bem colocados diante do Senhor, Senhor, estou sentindo isso aqui. Eles podem nos tirar do lugar, irmãos. Do lugar que o Senhor escolheu para nós. E o lugar é muito importante para você exercer o que o Senhor tem para você. O motivo de você estar aqui na terra. Shabbat Shalom. O tema da mensagem do Drashá desta semana para este Shabbat é: tudo começa com o lugar certo. Vamos orar? Senhor nosso Pai, no nome de Yeshua HaMashiach, eu coloco diante do Senhor a minha vida mais uma vez. Dou graças pela mensagem, pela ministração que o Senhor me deu, e eu peço ao Senhor a capacidade para poder transmiti-la, para poder ministrar da maneira que o Senhor ministrou, Pai. E nos dá ouvidos no nome de Yeshua, cada um para tomar essa porção. Eu também, Pai, porque a mensagem sempre se renova para mim. Me capacita, eu dependo do Senhor. Eu preciso do Senhor falando através da minha boca. Eu preciso da Tua Ruach, porque somente ela é capaz de nos convencer do mal, de nos mostrar o caminho que nos conduz à vida eterna, por meio do Mashiach. Ele é o caminho a Ti, Pai. Fala conosco, eu lhe peço, no nome de Yeshua HaMashiach. Que assim seja, que assim seja. Tudo começa com o lugar certo. Nas parashot desta semana, Matot, tribos, e Massaei, estágios, nós lemos sobre os votos pessoais e as diversas leis que os envolviam. Lemos também o registro da guerra contra os midianitas e de como Moshe se irou com o fato do povo ter trazido mulheres midianitas como despojo, sendo que as mulheres desta nação foram usadas pelo mal para levar o povo de Israel à idolatria pouco tempo antes. Após a guerra, o Eterno instrui sobre a purificação dos objetos trazidos e das pessoas que haviam tido contato com cadáveres. É ordenado que os espólios de guerra fossem divididos, e após isso os comandantes tribais que foram à guerra fizeram suas ofertas de tudo que eles haviam conquistado. Na Parashá Massaei, nós lemos as diversas viagens que o povo fez no deserto. Também é citado quais seriam as fronteiras da terra prometida e quais seriam os líderes responsáveis para dividir a terra segundo a ordem do Senhor. Essa porção também cita as cidades que seriam separadas para os levitas, que se totalizavam em 48, sendo que 6 destas seriam separadas como cidades de refúgio, usadas para proteger alguém que causou acidentalmente a morte de uma pessoa. E a porção se conclui com as leis de preservação da herança tribal, citando as filhas de Tzelofhad como exemplo, conforme nós lemos em Bamidbar 36, versículo 8 a 12. Nessas porções para show dessa semana, as escrituras sempre tratam com muita importância o lugar certo e o quanto o nosso chamado, o nosso ministério está ligado a ele. Na Parashá Matot, nós lemos que os descendentes de Reuven e Gad pediram para não atravessar o Iarden, já que a terra que eles estavam a leste de Iarden era uma terra boa para o gado. Então Moshe os advertiu que se eles não auxiliassem na conquista da terra prometida, o pecado deles iria encontrá-los. Está em Bamidbar, capítulo 32, versículo 23. No entanto, se vocês não fizerem isso, ou seja, não entrarem na terra para conquistá-la, ou auxiliar na conquista, terão pecado contra Adonai e entenderão que seu pecado os encontrará. E assim eles se comprometeram a deixar seus filhos, mulheres e gados de um lado do Iarden e atravessar para o outro para auxiliar na guerra até que a terra fosse conquistada e então eles pudessem voltar ao lugar que eles escolheram, o lugar que eles pediram para habitar. Ou seja, não só eles escolheram um outro lugar, como também causaram uma instabilidade na conquista da terra prometida. E na Parashá Massaei, que conclui o livro de Bamidbar, é tratado sobre as cidades refúgio. E a Torá deixa claro que se um assassino culposo ou involuntário, acidental, uma pessoa que causou a morte de alguém por acidente,
ela tinha de ir para essa cidade, e se ela saísse dali, daquela cidade, por qualquer motivo que fosse, ela estaria se colocando na condição de ser morta. Isso está em Bamidbar 35, versículo 26. No entanto, se um assassino ultrapassar os limites da cidade de refúgio para o qual fugiu, e o parente mais próximo, o vingador, o encontrar do lado de fora dos limites da cidade de refúgio, e o vingador matar o assassino, não será culpado do seu sangue, pois ele deveria permanecer na cidade de refúgio até a morte do Kohen Gadol. No entanto, após a morte do Kohen Gadol, o assassino poderá voltar para a terra de sua propriedade. Estas coisas constituirão a base de juízo por todas as gerações de vocês, onde quer que vivam. Então, nas duas porções, nós vemos a importância de permanecermos no lugar certo que o Senhor escolheu para nós. Como nós lemos no caso das filhas de Tzelofhad, de qualquer mulher que possuía herança na terra, ela não poderia se casar com um homem de outra tribo, para que a herança da tribo dela não passasse para a tribo daquele homem. Assim os marcos não seriam movidos, e a herança da terra prometida ficaria com as tribos designadas, escolhidas para aquele território. A mensagem que o Senhor nos traz hoje tem 3 objetivos principais para nós. O primeiro é encontrarmos o lugar certo. Termos certeza qual é o lugar que o Senhor tem para nós. Segundo, é permanecer neste lugar até que o Senhor nos dê outra palavra. E por último, terceiro, é preservar o lugar certo, o lugar que o Senhor nos deu. Como nós lemos na Haftará desta semana, que o povo, ele tornou o lugar, a herança que o Senhor deu para eles, um lugar contaminado. O povo perverteu o lugar com o seu pecado. Quando o Senhor fez o homem, fez Adão, a palavra nos diz que ele preparou um jardim na terra que ele havia criado. Em Bereshit 2:8 diz: Adonai Elohim plantou um jardim na direção leste, no Éden, e ali ele pôs a pessoa que formou. O Eterno sempre se importou com o lugar que nós vamos viver, onde nós vamos morar, aonde nós vamos nos estabelecer e trabalhar para o reino dos céus. Como nós sabemos, o homem foi expulso por causa da sua rebelião contra o Eterno. O homem foi expulso do jardim do Éden. E após isso, com a perversão da raça humana, com uma queda cada vez maior do homem, toda a terra foi corrompida e assim foi destruída com o dilúvio. Não havia mais um lugar onde o Senhor pudesse plantar o homem para que ele começasse ali a sua jornada, o seu chamado. E somente com Avram, que depois se tornou em Abraham, que nós chamamos como nós falamos Abraham Avinu, nosso pai Abraão, nosso pai Abraham, somente nele o Senhor novamente apontou uma terra, um lugar para o seu povo, quando disse para Abraham: saia da sua terra, da tua parentela, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. E tudo então começou com este homem, de onde veio as tribos, todo o povo de Israel, começou com um homem saindo do lugar que ele estava para o lugar que o Senhor ia mostrar para ele. A importância do lugar sempre foi muito presente nas Escrituras. E a palavra nos afirma o seguinte, Romanos capítulo 4, versículo 17, isto está de acordo com o Tanar, com a antiga aliança, as Escrituras, que diz: designei você para ser pai de muitas nações. Abraham é nosso pai aos olhos do Eterno, de Elohim, de Deus, porque ele confiou em Deus como aquele que dá vida aos mortos e chama à existência o que não existe. Um homem que confiou no Eterno e saiu do lugar que estava para ir na direção do lugar que o Senhor estava mostrando para ele. Em Gálatas 3:9 nós lemos: assim, os que se apegam à confiança e à fidelidade são abençoados com Abraham, que confiou e foi fiel. Confiou e foi fiel. Aquele que nós chamamos como pai, por ter crido e confiado, começou o seu chamado ou o seu ministério, saindo da sua terra e indo na direção
da terra prometida pelo Eterno, sem sequer saber aonde seria esta terra, o tamanho dela, porque o Eterno não entregou tudo para ele de uma vez, mas à medida que ele obedecia e cria, o Eterno ia revelando os próximos passos. Hoje, o Eterno tem enviado o seu povo por meio do Mashiach e Yeshua a diferentes lugares. Não temos mais apenas um lugar onde o Senhor tem trabalhado, tem ministrado, mas nós precisamos aguardar no lugar certo para sabermos o próximo passo. Eu quero ler com os irmãos Atos capítulo 1, versículo 4, que diz assim: em um destes encontros ele os instruiu a não deixarem Jerusalém, mas que esperassem pela promessa do Pai que vocês ouviram de mim. Uma citação aqui do Mashiach Yeshua, que disse que seria derramada a Ruach HaKodesh. Então eles primeiro tinham de ficar no lugar até que o Senhor enviasse a promessa. Versículo 8: mas receberão poder quando a Ruach HaKodesh descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, ou seja, no próprio lugar que eles estavam, em toda a região de Judá, ele vai além, em Shomron, na Samaria, na verdade, até os confins da terra. Então o primeiro ponto para o povo ali, para os discípulos, para os talmidim, era permanecer no lugar certo até que o Senhor dissesse a eles qual era o próximo passo. E ele deu aqui uma breve revelação do que ele faria com aqueles homens, com aqueles discípulos, com aquelas mulheres. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Judá, em Shomron. Talvez alguns aqui já pensaram, nossa, mas Samaria também, o Senhor vai nos levar para lá. E ele fala, na verdade, até os confins da terra, aonde o Senhor quisesse conduzir aqueles discípulos que estavam aguardando num lugar certo. Talvez, inclusive, eles pudessem pensar, o que a gente vai ficar fazendo aqui com tanta perseguição? O nosso Senhor foi morto, ele ressuscitou. Eu não sei o que eles podem ter pensado, a inquietação que vem muitas vezes sobre nós, para nós fazermos alguma coisa, nos movermos. Nós podemos nos colocar em risco quando nós saímos da posição certa. Aliás, é nosso dever também preservar a santidade do lugar. Nas parashot dessa semana nós podemos ler em Bamidbar 35, versículo 34. Não, vocês não devem macular a terra em que vivem e em que eu vivo, pois eu, Adonai, vivo no meio do povo de Israel. Nós podemos macular o lugar certo, o lugar onde o Senhor escolheu para nós morarmos. A nossa vida com o Senhor, meus irmãos, é influenciada pelo lugar que estamos e como nós vivemos nele. Tudo começa com o lugar certo. E poucas pessoas usufruem disso, de estar no lugar certo e permanecer lá, valorizando o que o Senhor tem. Porque muitas vezes, ou as pessoas saem do lugar, ou elas estragam o lugar em que foram chamadas para viver. Em muitas ocasiões nós somos tentados a nos mover, a fugir, a escolher um lugar melhor. Algumas escolhas inclusive parecem óbvias. O problema é que nem tudo que aquilo que parece bom aos nossos olhos é realmente o melhor para o nosso futuro. Os nossos sentimentos são um campo fértil para que nós venhamos a escolher um outro lugar. Sabe, a raiva, o medo, mágoas, paixão, orgulho, ansiedade, todos esses sentimentos podem nos fazer sair do lugar que o Senhor tem para nós. Um exemplo disso está na própria reprovação de Moshe, que ocorreu, ele que é citado como homem manso nas Escrituras. A reprovação dele aconteceu em um momento de ira, em um lugar cuja tradução é contenda, aonde Moshe foi reprovado e assim impedido de entrar na terra prometida, no lugar de discussão, contenda. Bamidbar, capítulo 20, versículo 12 e versículo 13, está escrito assim: no entanto, Adonai disse a Moshe, inclusive não foi só Moshe,
Moshe e Aaron, por vocês não terem confiado em mim. Irmãos, contenda e discussão faz com que muitas vezes nós não confiemos no eterno. Por vocês não terem confiado em mim, fazendo com que eu fosse considerado santo pelo povo de Israel, não levarão esta comunidade à terra que dei a vocês, a terra escolhida. Esta é a fonte de Merivá, discussão, ou em algumas traduções, contenda, onde o povo de Israel discutiu com Adonai e ele se fez considerar santo por eles. Um lugar de contenda e discussão que fez com que Moshe ficasse irado foi onde ele foi reprovado. Ira, as emoções, os nossos sentimentos muitas vezes são um motivo de nós sairmos do lugar. Saímos da posição. Quando nós ficamos com raiva de uma situação, raiva de alguém. Quando nós estamos com medo de alguma situação, medo de alguém. Quando nós estamos magoados. Quando o nosso orgulho vem, quer nos dominar. Quando existe paixão. Quando existe ansiedade. Sentimentos. Que se não forem muito bem colocados diante do Senhor, Senhor, estou sentindo isso aqui. Eles podem nos tirar do lugar, irmãos. O lugar que o Senhor escolheu para nós. E o lugar é muito importante para você exercer o que o Senhor tem para você. O motivo de você estar aqui na terra. O Senhor não pegou Adão, ele fez o mundo e tudo que nele há. E a palavra não diz que ele colocou Adão em qualquer lugar. Ele preparou dentro da terra que ele fez, que ele criou, ele plantou um jardim ainda. Nós temos toda a terra. A palavra poderia estar escrito o quê? E o Senhor colocou ele na terra. Não, o Senhor foi específico. Na terra que ele criou, ele plantou um jardim a leste, colocou no Éden, e ali ele colocou o homem. E quando o homem pecou, o que aconteceu? Ele foi expulso deste lugar. Porque o lugar é muito importante para eu e você cumprirmos o nosso papel, nossa função aqui. O motivo pelo qual nós nascemos está muito ligado com o lugar que o Senhor vai nos colocar, vai nos levar. Avraham, Avino, nosso pai, o chamado dele estava ligado à terra que ele estava, que ele iria, no caso, quando ele foi chamado, assim como todos nós. E a palavra nos diz, na história dele, que pela necessidade de comida, necessidades, ele saiu da terra e ele desceu para o Egito, uma terra de aflição, Mitzrayim. E antes mesmo de entrar na cidade que ele estava indo por conta de necessidades, ele teve medo, ele teve a seguinte atitude, Bereshit capítulo 12, versículo 11, está escrito assim: quando se aproximou do Egito e estava a ponto de entrar no país, ele disse a Sarai, sua mulher, preste atenção, sei que você é uma mulher de boa aparência, por isso, quando os egípcios virem você, dirão, esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você com vida. Por favor, diga que é minha irmã. Olha o que ele vai dizer agora: para que nada de mal aconteça a mim por sua causa. Ainda colocou a culpa nela. Para que nada de mal aconteça a mim por sua causa. E por consideração a você, mantenham-me vivo. Medo, preocupação. Primeiro ele teve um momento ali de necessidade, fez com que ele saísse de Canaã, que era o lugar que o Senhor tinha apontado para ele permanecer. E quando ele chegou na terra, que não era para ele chegar, ele ainda teve medo. O que vai acontecer comigo? Olha, por sua causa vão me matar. Fala que você é minha irmã. De fato, eles eram irmãos por parte de pai. Mas aquela situação não era para ter sido daquela forma se ele tivesse buscado o Senhor, se ele não tivesse saído da terra que o Senhor tinha apontado para ele. Como nós sabemos, Sarai foi entregue ao faraó, ficou na casa dele, e Avram recebeu muitos bens, além de escravas por causa disso, às custas do sofrimento dela. Um sofrimento que ele não queria hipoteticamente passar. Porque tudo foi uma suposição. Eu suponho que quando eu chegar lá vai acontecer assim, 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 por causa disso, disso e daquilo. Ele foi direcionado por conta das hipóteses dele. Isso teve mais consequências. As riquezas de Avram que foram adquiridas no Egito, riquezas adquiridas no lugar errado,
no lugar errado. Mas a pessoa está prosperando no lugar. Mas isso quer dizer que era do Senhor essa prosperidade, que isso vinha dele? O lugar é muito importante, irmãos. Não quer dizer que uma pessoa está ficando rica, que isso vem do eterno. Porque Abraão ficou rico. E teve consequência ele ter ficado rico. Quero ler Bereshit 13, versículo 1 em diante. Nós vamos ler de maneira resumida aqui. Abraão subiu do Egito, ele, sua mulher e tudo que possuía, e Lot estava com ele para o Neguev. Abraão tornou-se rico, com muito gado, prata e ouro, às custas do sofrimento de Sarai. Versículo 5. Lot, que viajava com Abraão, também possuía rebanhos, gado e tendas. Mas a terra não conseguia sustentar a convivência dos dois. Por quê? Porque os bens eram muitos para permanecerem juntos. Aonde ele ganhou esses bens? No Egito. E o que eles se tornaram na vida da família? Porque Lot era sobrinho dele. Divisão. Riqueza adquirida no lugar errado. Prosperidade adquirida no lugar errado. Estabilidade financeira adquirida no lugar errado. Se tornou em dor de cabeça para ele. Aquilo que ele queria, porque ele saiu de Canaã por quê? Fome. Se tornou depois o que ele tinha tanto e tanto, se tornou em quê? Motivo de divisão. Versículo 7, além disso surgiu uma discussão entre os pastores de Abrão e os pastores de Lot. O Canaanita e o Prizi ainda viviam na terra. Abrão disse a Lot que não haja, por favor, discussão entre mim e você, entre os seus pastores, entre os meus pastores e os seus, pois nós somos parentes, nós somos família. Por que nós estamos discutindo? Mas ele vai dizer o seguinte: não está a terra toda à sua vista? Por favor, separe-se de mim. É ele que pediu. Separe-se de mim. Pedido de Abrão, porque ele enriqueceu em um lugar que não era para ele enriquecer. E aí, uma vez rico, talvez ele pensasse, pelo menos, olha, aconteceu tudo o que aconteceu. Ufa, agora a gente pode ficar tranquilo. Será? E aí ele pede para o sobrinho dele, que creio que ele tinha como um filho, porque era um órfão. Ele disse: separe-se de mim. Olha a terra aí à sua volta. Olha o tamanho do problema que ele arrumou. E ele ainda fala: ó, nós somos parentes, nós somos família. Faz o seguinte, separa-se de mim, vai embora. Vai para outro lugar. Olha o tamanho da terra aí que você está vendo. Não está a terra toda à sua vista? Por favor, separe-se de mim. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu me dirigirei para a esquerda. Divisão por ter ido para o lugar errado. Divisões surgem e são sinais para nós recalcularmos a rota. Senhor, está acontecendo alguma coisa de errado. A divisão deles teve consequência para ambos. Porque não é só isso, mas eles estavam, como pode andar juntos se eles não estão de acordo? Mas tudo isso começou lá atrás, por ter saído do lugar certo. E o fato dele ter pedido para Lot, separe-se de mim, gerou consequências para os dois também. A palavra nos diz em Bereshit 13 que Lot levantou os olhos, versículo 10, e viu a planície do Iarden, bem irrigada, antes de Adonai destruir Sidom e Amorá, que nós conhecemos como Sodoma e Gomorra. Era semelhante o jardim de Adonai, como a terra do Egito em direção de Tsoar. Por isso Lot escolheu para si toda a planície do Iarden e viajou na direção leste. Assim eles separou a família um do outro. Abrão viveu na terra de Canaã e Lot viveu nas cidades da planície, montando a sua tenda perto da onde? De Sodoma. Entretanto, os homens de Sodoma eram maus, cometiam pecados graves contra Adonai. Ele escolheu essa terra e depois Abrão se viu envolvido em uma guerra para proteger o sobrinho que ele mandou se separar dele, colocando em risco a própria vida. Tudo porque lá atrás saiu do lugar certo por conta de necessidades, entrou no lugar errado com medo e tomou outras escolhas. Tudo por conta dos sentimentos.
Tudo por conta das emoções. Eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer. E aí começa a vir o medo, começa a vir a ansiedade, começa a vir a necessidade, começa a vir a raiva. Olha tudo que está acontecendo. Orgulho. Lot, com seus olhos ali humanos, ele olhou para um lugar que era como o jardim do Eterno. O nome do lugar, Sodoma. Ele olhou para um lugar, ele falou, é aqui. Ele avaliou tudo o que os seus olhos podiam ver e ignorou a condição espiritual do ambiente, que não aparece muitas vezes aos olhos nus, à primeira vista. Nem todo caminho bonito conduz a um destino certo. E o ambiente influencia o destino. Nenhum de nós é completamente imune, irmãos, à influência do ambiente que nós vivemos. Existe uma verdade espiritual que muitas vezes nós ignoramos. Os ambientes moldam pessoas. Os lugares que frequentamos, as vozes que ouvimos, os valores que absorvemos diariamente têm impacto direto sobre quem nos tornamos. É só nós olharmos com a situação que estava Lot quando os malachim, os anjos do Senhor, foram lá para socorrê-lo. Ele queria entregar as filhas. Minhas filhas estão aqui, mas não abusem desses meus visitantes. Ele já não tinha nada. O que era riqueza antes, ao ponto da divisão dentro da família, ele já não tinha. Porque ele foi para um lugar errado. Sarai, que permaneceu no Egito aquele período, também recebeu uma escrava egípcia, cujo nome era Agar. Como Sarai não conseguia engravidar, ela quis dar um jeito de ter filhos por meio desta serva, entregou ela para Avram, assim como ela mesma havia sido entregue ao faraó. Só que Agar engravidou. E desprezou a sua senhora por conta dessa gravidez. E esta, Sarai, em contrapartida, maltratou tanto ela, a ponto dela fugir. E Agar nos dá uma grande lição a história dela. Eu quero ler com os irmãos Bereshit 16, versículo 7. Que diz assim: o anjo de Adonai encontrou-a. Ela fugiu, foi maltratada. Ela fugiu. Encontrou a uma fonte no deserto, a fonte da estrada de Shur, e disse: Agar, escrava de Sarai. Interessante como ele chama ela, né? Serva de Sarai. De onde você vem, aonde você vai? E ela respondeu: eu estou fugindo de Sarai, minha senhora. O anjo de Adonai disse a ela: volte para sua senhora e submeta-se à autoridade dela. Versículo 11. O anjo de Adonai disse a ela: veja, você está grávida e dará à luz um filho. Você deverá dar-lhe o nome de Ismael. Deus presta atenção, o Eterno escuta. Pois Adonai prestou atenção à sua miséria. Toda essa mensagem começou por causa desse texto. Eu estava meditando diante do Eterno. Falei, por que as pessoas não ficam no lugar certo? E o Senhor me deu esse texto. O Senhor falou com Agar: aonde você pensa que você está indo? E a função de Agar, que era ser escrava de Sarai, a ser serva de Sarai até aquele momento, não havia sido removida, contanto que ela voltasse para o lugar dela. Volte para a sua senhora e submeta-se à autoridade dela. E por que ela fugiu? Porque ela estava sendo maltratada. Ela tinha motivo, irmãos. Ela tinha o motivo dela. Ela estava sendo maltratada. Mas ainda não era o tempo dela sair de perto de Avram e de Sarai. Agar foi ordenada a voltar para o lugar certo. Se o Senhor te mandar voltar para o lugar que Ele te orientou, você volte. E permaneça no lugar que Ele tem para você. Porque ficar onde não existe propósito para a sua vida só vai atrasar ou até você mesmo anular o teu chamado, o teu ministério. Mas se mudar para onde o Senhor te direcionou,
vai ser o sinônimo da prosperidade que vem dele. A maturidade espiritual inclui reconhecer quando é hora de deixar, quando é hora, e também quando é hora de permanecer. Sabendo que quando nós fazemos a vontade do Senhor, nós não estamos nos livrando dos desafios, porque na verdade, os desafios muitas vezes provêm de nós mesmos. Do nosso velho homem, do nosso orgulho, das nossas emoções. Irmãos, a maioria das vezes, nós somos aqueles que causam os problemas. Como nós vimos na história de Abraão. Tudo começou lá atrás com uma escolha que ele fez. Por conta de uma necessidade que ele tinha. Apareceu uma necessidade, ele fez uma escolha. E gerou consequências há muitos anos à frente. Que ele teve que lidar. Consequência para ele, consequência para a mulher dele, consequência para o sobrinho que ele tinha como filho, divisão dentro da família, problema com a riqueza que ele adquiriu. Porque ele foi para o lugar errado, ele foi para o lugar errado. Isso teve consequências por muitos anos na vida dele. Não importa que ele ficou rico lá. A que custo? A que custo você vai sair do teu lugar? A que custo isso? Vai valer a pena? Por isso, o Senhor nos chama hoje para nos esforçarmos para preservar a terra que o Senhor nos plantou e permanecer nela, até que Ele diga para sairmos, ter maturidade para isso. Quando é o fim de um tempo, quando é o início de outro tempo, aonde nós precisamos estar, é para achar dessa semana estágios. Esses são os estágios do povo ali no deserto. Eles tinham que estar onde a presença do Senhor estava. Não adiantava, irmãos. Eles armar o Mishkan e a nuvem se mover e ficar só o Mishkan sem a nuvem. Mas está tudo armado aqui, Senhor, está tudo pronto aqui, por que a gente não fica aqui mesmo? Não, eles tinham de seguir aonde a presença do Senhor estava apontando, qualquer lugar, qualquer lugar. Um exemplo de um lugar que pode ser contaminado é Babel. O povo se juntou lá, todos no mesmo lugar, começaram a fazer o mal. Qual foi o resultado? Confusão. O nome do lugar, Babel, confusão. Bereshit 11:9. Por esta razão, ela foi chamada Babel, confusão, porque ali Adonai confundiu a língua de toda a terra, e dali Adonai espalhou-os por sobre toda a terra. Confusão. Eles se uniram tanto em um lugar para fazer o mal, que deu confusão, todo mundo se dividiu, todo mundo se espalhou. Para nós finalizarmos. Momentos em que o Senhor nos chama para sair de determinados lugares, ciclos ou ambientes. Mas nós precisamos ter certeza de que é Ele e não as nossas emoções, de que é Ele e não as nossas insatisfações, não as nossas hipóteses, o que nós estamos pressupondo que vai acontecer, nossas suposições. Eu tenho um testemunho sobre isso. Eu tinha uma palavra muito... logo após, praticamente, que eu me converti, que eu entreguei minha vida para o Senhor, mesmo tendo nascido em um lar de pais convertidos, que estavam em uma jornada de conversão, eu fui entregar a vida mesmo, com 17 anos, e eu recebi uma palavra minha com o Eterno, de que eu tinha de voltar para as minhas raízes, de que eu tinha que voltar para as minhas raízes, isso aí há mais ou menos 17 anos atrás. E eu não tinha noção, eu não sei se na época já existia, mas eu não tinha noção sequer que existia judaísmo messiânico, irmãos. Então eu comecei a procurar por esse lugar, naquele tempo, do meu melhor, do que eu podia fazer. E fui procurando. E quando eu de fato encontrei, eu não gostei. Enquanto eu estava procurando e eu não achava, eu estava gostando da jornada. Fui lá e não sabia que eu estaria em uma sinagoga. Eu fui fazer curso de hebraico, eu não sabia. Fui fazer para entender, para certificar que o nome de Jesus era Yeshua mesmo, e que ninguém estava me passando a perna, falando, porque eu olhava para o hebraico, eu não entendia as letras, eu falava, e se é outra coisa aqui? Se as pessoas não estão falando a verdade? Então eu comecei, a jornada era boa, até que eu encontrei o lugar. Eu falei, não, isso aqui eu não quero. Quando eu encontrei o lugar, eu não concordei. E eu tive muita resistência.
Muita resistência ao serviço, às tradições judaicas, a necessidade de abandonar práticas que eu tinha, práticas religiosas que eu tinha. Era uma prática religiosa. Cantar canções em hebraico foi difícil para mim no começo, por incrível que pareça. Hoje às vezes eu tenho dificuldade do contrário. Passei por esse tempo também, falei, não, então vai ser tudo em hebraico agora. E o Senhor foi trazendo equilíbrio. O ponto que eu quero colocar com esse testemunho é que se eu tivesse sido tão orgulhoso, tão arrogante ao ponto de falar, não é para mim isso, eu não vou fazer isso, eu não estaria aqui. E o meu chamado feito lá atrás, na minha conversão, jamais iria se concretizar. Eu nunca voltaria para as minhas raízes. Eu nunca voltaria para as minhas raízes. E quando o Senhor fez o chamado, Ele não falou quais eram as raízes. Ele falou, você precisa voltar para as suas raízes. Só isso. Ele não falou quais eram. É um passo de cada vez. Primeiro, Avram, que nem recebeu o novo nome dele ainda. O Senhor não chamou Avram e falou assim, o Senhor não vai ser Abraham. Não, ele ficou muito tempo como Avram. Muito tempo. Muitos anos. Primeiro ele teve de sair da terra da parentela dele. Ele recebeu uma promessa e falou, agora sai daí. E aí ele saiu, ele confiou. Nós somos abençoados com Abraão, por quê? Porque nós confiamos também. Assim como ele confiou. E saiu de um lugar e foi para outro. Porque tudo começa com o lugar certo. Tudo começa estando no lugar certo. A pessoa se converte, o que o Senhor fala para ela? Congrega aqui, fica com essas pessoas, você vai aprender de mim. A pessoa fala, não, eu vou aprender tudo sozinho. Como que vai se dar a conversão dela? Todas as pessoas que conhecem o Eterno mostra um lugar para ela estar, irmãos. Mostra as pessoas. Levanta pessoas, levanta líderes na vida dela para poder ensinar. E se a pessoa for arrogante e disser, eu não quero aprender, acabou o chamado. Ela enterrou. Ela enterrou o chamado dela, porque ela foi arrogante. Se eu tivesse sido arrogante lá atrás, eu dei muito trabalho para a liderança. Eu dei trabalho, irmãos. Eu falava, não, como assim? Eu tinha muita resistência, eu tinha muitas dúvidas, muitas perguntas que me vieram quando eu encontrei o lugar certo. Muita resistência. Eu me lembro a primeira vez que fui numa sinagoga, não era Beit Shalom ainda. Teve um cortejo da Torá, era muito diferente aquilo para mim. Muito diferente. E como se não bastasse a diferença, a Torá passou por mim e eu fiquei de costas, eu não sabia. Umas coisas eram. E a Carol foi lá, me deu um puxão, me colocou no lugar assim. Aquilo para mim, aquele puxão, foi um ultraje. Eu falei, não. Como você ousa? E ela me lê, a maioria das pessoas já me leem. Eu fechei minha cara, ali acabou o Shabat. Porque na época eu nem tinha, não guardava. Apesar de querer, e o Senhor me parar lá atrás, porque ainda não era o tempo. Eu não sabia como guardar. Se eu fosse tão arrogante, tão petulante, eu falava, acabou. Nunca mais eu piso em uma sinagoga. Eu nunca mais vou voltar a um lugar como esse. Como assim esse negócio aqui? Que negócio é esse? E tantas coisas que não vale a pena nem falar, mas que você já deve ter ouvido. A respeito do que é feito dentro de uma sinagoga, as pessoas entram e falam assim, como assim? Que eu não vou reproduzir aqui, mas você já deve ter ouvido sobre o cortejo da Torá. Se eu fosse um pouquinho mais arrogante, porque eu fui muito, mas se eu fosse, acho que só um pouquinho mais, eu tinha enterrado tudo. Eu tinha parado tudo. E eu não sei onde eu estaria hoje. Eu não sei onde eu estaria hoje se eu estaria aqui na terra ainda. Porque é uma pessoa que enterra seu chamado, enterra o motivo pelo qual ela nasceu. O que vai ser dessa pessoa? Irmãos, o meu velho homem, ele teve muitos motivos para dizer, eu não quero isso para mim. Mas nós não somos aqueles que caminham dirigidos pela carne, mas pelo Espírito. Aquele que vive pelo Espírito não faz as vontades da sua carne. É o que diz a palavra. Não diz de modo que vocês não fazem o que querem. O que diz a palavra? Por isso vocês não fazem o que querem. Porque vocês fazem a vontade do Espírito. Se nós fizermos o que nós queremos,
Acredite, a tua arrogância, o teu orgulho vai te governar, os teus sentimentos, a tua raiva, a tua mágoa, a tua tristeza, a tua paixão, ela vai te governar. Ela vai te dizer o que fazer. Você vai caminhar pelos teus instintos, o instinto da carne, como os animais fazem. Nossa parte animal, instintiva, que age para sobrevivência, por sobrevivência. Avrão desceu para o Egito para quê, irmãos? Porque estava fome na terra, precisa sobreviver. Nem toda mudança é confortável, mas muitas delas são necessárias. E quando nós seguimos a direção do Eterno, em vez das nossas percepções, como Ló olhou, falou, olha que terra bonita. Vai para onde? Vou para Sodoma. A terra bonita, não tem terra mais bonita. Ela é como o jardim de Deus. É como o jardim de Deus. Essa terra de nome Sodoma. Sidom. Se nós seguirmos a direção do Eterno, ao invés das nossas percepções, descobrimos que os planos dele são muito maiores do que os nossos olhos conseguem enxergar, do que nós conseguimos observar. Acredite, irmãos, que pelas Escrituras tudo começa com o lugar certo. Tudo vai começar no lugar certo. O homem que gerou Isaac, que gerou Jacob, que gerou as 12 tribos, ele começou o seu chamado indo na direção da terra prometida. Quando o Eterno tirou o povo do Egito, ele tirou para que o povo fosse em direção à terra prometida. Quando Yeshua disse para os discípulos ficarem em Jerusalém, ele disse, fica aqui até descer a Ur, porque depois eu os enviarei a Jerusalém, Yehudá, Shomron e todos os confins da terra. Tudo começa com o lugar certo. Nós precisamos saber deste lugar, permanecer nele até que o Senhor diga o contrário e preservá-lo, para que nós não venhamos a contaminá-lo. No nome de Yeshua Mashiach, vamos orar. Senhor nosso Pai, eu coloco diante de Ti essa mensagem que o Senhor nos trouxe, nos ajude, Pai, Pai, muitas vezes não é o adversário das nossas almas que está nos movendo, mas somos nós mesmos. É a nossa insatisfação. São as nossas suposições, nossa percepção do que está acontecendo, que tantas vezes está errada. São as nossas emoções que nos tiram do centro da Tua vontade. Eu peço ao Senhor forças para permanecermos na posição. E Pai, forças para aquele que saiu voltar para a posição. No nome de Yeshua. Por isso que a palavra diz, Pai, que nós temos de fazer techuvá, retorno, sair do lugar, sair da posição que estávamos para voltarmos para o lugar que o Senhor tem para nós. Te servir envolve movimentos, Pai, como o povo de Israel ali no deserto. Tenha misericórdia de nós, nos ajude a estarmos apercebidos de onde a nuvem está pousando, para estarmos onde o Senhor está, onde a Tua glória desce, onde a Tua presença se manifesta. No nome de Yeshua HaMashiach. Dá-nos força para preservarmos todos os lugares onde os Teus filhos estão, Pai, preservarem este lugar, preservarem a santidade ali, preservarem a pureza ali, para não contaminarmos a terra que o Senhor nos prometeu. Nos ajude no nome de Yeshua a seguirmos na direção do Mashiach. Eu lhe peço que assim seja, no nome de Yeshua, que assim seja. Nossa próxima atividade, no próximo Shabat, dia 18/7, teremos uma única parashá, Dvarim, Deuteronômio, que inicia o último livro da Torá, conhecido como Mishnei Torá. É uma revisão da Torá feita enquanto o povo se preparava para entrar na terra de Israel. Durante as 5 últimas semanas de vida de Moshe, que adverte ao povo de Israel a permanecer diligentes e fiéis às leis e aos ensinamentos de Hashem. Moshe faz referência e relata os numerosos pecados e as rebeliões que o povo de Israel cometeu nos 40 anos que permaneceram no deserto. Entre eles, a malograda missão dos 10 entre os 12 homens enviados para espiar a terra. E assim segue. Convoco a todos a fazerem essa leitura. Que Hashem fale com cada um de vocês poderosamente. No nome de Yeshua. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.
Mensagem importante, né? Todas as mensagens têm sido importantes. O Senhor sempre ministra aí a nossa vida de alguma forma. A gente sempre tem informações importantes que vai servir para a nossa vida de alguma forma, né? E não são, às vezes eu até comento com a minha esposa, não é indireta, é direta mesmo. Se você sentir que tem alguma coisa que está sendo falado para você de forma indireta, toma propriedade mesmo como algo direto. Fala: Senhor, me ajude a me transformar nessa situação. É muito importante nós estarmos no lugar correto. E aonde é este lugar correto? Depende do nível de conhecimento que nós temos. A gente pode estar num local físico por um momento. Dependendo da maturidade, o Senhor pode nos levar para um outro local físico para aprendermos algumas coisas diferenciadas. E à medida que nós vamos crescendo na nossa confiança, o Senhor pode ter algo diferente para nós. Mas tem um lugar que ele é comum para todas as pessoas, sem nenhuma exceção. Centro da vontade do Senhor para a nossa vida. Está no Mashiach Yeshua. E Ele vai nos direcionar para o lugar físico que nós devemos estar naquele momento da nossa vida. E quando nós estivermos nesse lugar, todos os lugares nessa terra, sem exceção, eles têm qualidades e têm defeito. As lideranças pagam um preço para estar à frente de um serviço como este. Eu sei disto. Tá certo? E são pessoas, normalmente é feito por pessoas, nós somos imperfeitos, nós temos qualidades e temos defeito. Se você chegar num lugar qualquer, você vai encontrar defeito, sem precisar procurar muito. E é nesse ponto que nós devemos tomar cuidado. Se você está no lugar onde você está vendo defeito, o que seria ideal? Você buscar o Senhor e falar: Senhor, essa liderança aqui está errando nesses itens. Fala com ele em sonho, visão noturna, dá direção, me coloque em condição de oportunidade para ajudar dentro daquilo que o Senhor já ministrou a minha vida, e você vai ser auxiliador ali. Porque se você levantar para criticar a liderança, onde quer que seja nessa terra, provocar divisão, dissensão, falar mal das pessoas, você está no lugar errado. Eu sei o que eu estou falando. Não fique nesse lugar, para que o Senhor não pese a mão dele sobre a sua vida. Todo lugar vai ter oportunidade para melhorar. Nós estamos aqui, nós começamos nosso trabalho em 2015. Nós estamos em 2026. Nós temos que fazer correções em algumas partes do nosso serviço. Por quê? Porque nós concedemos liberdade para o Senhor nos corrigir em tudo aquilo que se faz necessário. E à medida que nós caminhamos, à medida que nós aprendemos, à medida que nós aproximamos, o Senhor vai nos corrigindo. Olha, sabe esse serviço que você está fazendo? Agora precisa fazer um ajustezinho aqui, Até hoje. Quantas coisas mais nós teremos que corrigir? Não sei. Nós precisamos ter disposição e coração para servir o Senhor do jeito e do modo dele. Senhor, eu quero te servir. Me ensina a fazer isso direito. Quando Yeshua estiver aqui, muitas pessoas vão ficar surpresas. Como assim? Talvez vai querer até ensinar para ele como faz as coisas. Não sei. Mas a gente precisa ter disposição, centro da vontade do Senhor, tá firme no Mashiach, e o Senhor vai te levar para o lugar certo. E à medida que você crescer em conhecimento, você vai ganhar ali instruções para seguir para outros lugares. Para quê? Para edificar o lugar, para ser um instrumento do Senhor, colunas, para que mais pessoas se agreguem àquele lugar. Se você está num lugar, você está insatisfeito, você está no lugar errado. Que o Senhor fale com você. É importante nós estarmos no centro da vontade. Porque a gente pode também estar na vontade do Senhor e não estar no centro, está na borda. E aí, claro, nos coloca em condição de ser colocado para fora.
se fizermos alguma escolha errada. No centro, a probabilidade de você ser colocado para fora é muito menor. Então que o Senhor nos ajude a estar no centro da vontade dele, servindo ele do modo dele, do jeito dele, que ele tem liberdade para corrigir a nossa vida em tudo que for necessário. E cresçamos em graça, juntos, unidos, todos os dias, no Mashiach Yeshua.